Fala pessoal, todos bem? Hoje nós iniciaremos uma série de aulas de revisão do conteúdo de Direito Material Tributário, essencial aí para quem está revisando aí a matéria ou estudando Direito Tributário para a prova da ordem ou para concurso. Se você gostar do conteúdo, você já pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação das demais aulas que estão por vir. Ao final da aula, nós vamos corrigir uma questão cobrada pela banca FGV referente ao assunto tratado na aula. Espero sinceramente que esse conteúdo lhe ajude. Vamos lá! Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar para iniciar o nosso estudo aí sobre direito material tributário. Não tinha como fugir. Nós temos que falar sobre o conceito de tributo e as suas características no âmbito da relação jurídica tributária, tá? Olha só, no direito financeiro, tributo é classificado como receita derivada, isto é, quando o Estado usa o poder de império para adquiri-la. Ou seja, em regra, tá, grosso modo, existem dois tipos de receitas. Em uma delas, o Estado usa o seu poder de império e na outra, o Estado usa o poder negocial, que eu e você também temos esse poder negocial. Tá? O Estado realiza contratos. Tá? Me dá um exemplo, Sérgio. O Estado alugando, quando o Estado aluga os seus imóveis a um particular e obtém daí receitas de aluguéis, essa é uma receita originária. Quando o Estado legisla e institui, por exemplo, o imposto sobre propriedades de veículos automotores, ele está usando o seu poder de império, não tem negócio. Você, no dia 1º, se for proprietário de um veículo, você vai pagar o IPVA. Por quê? Porque está na lei, tá bom? Então, nós temos dois tipos de receita no direito financeiro e o tributo dentro do direito financeiro é classificado como receita derivada do poder de império, tá bom? Guarda isso, que isso pode cair em prova indiretamente ou até diretamente, tá? E aí nós vamos para o conceito de tributo, disso aqui não tem como fugir, tá lá. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, tá? E aí nós vamos trabalhar, né, com base no artigo 3º, nós vamos trabalhar aqui os conceitos, tá bom? Então, olha só, é prestação pecuniária. Trata-se de objeto da relação jurídica tributária. Obrigação de dar dinheiro. Preste atenção, obrigação de dar dinheiro. Não há tributo em natura. Professor, o que você quer dizer com isso? Então, vamos dar um exemplo, tá? Vamos dizer que o Estado, que é competente para instituir o ICMS, tá? Ele chega no supermercado e fala, você, de acordo com o meu sistema aqui, você está me devendo R$100 mil de ICMS vencido. Você vai me pagar ou eu vou ter que executar, né, via execução fiscal? Aí o proprietário do supermercado propõe o seguinte, eu não tenho R$100 mil, mas eu tenho arroz e feijão nesse valor que eu posso fornecer para você e a gente faz essa compensação e você usa na merenda, né? Poderia acontecer isso? Não. Não, porque é obrigação pecuniária, obrigação de dar dinheiro, tá? Então, não posso pagar com produtos in natura, tá? Cuidado, é um exemplo que eu estou dando e que esse aspecto, de vez em quando, é cobrado em prova, tá? Em virtude do conceito de tributo, tá? Professor, tem exceção? Tem, olha aqui, a dação em pagamento de bem imóvel, que, de acordo com o artigo 156, inciso 11, da Lei 5.172 de 1966, que é o nosso CTN, extingue o crédito tributário, tá? Mas
Para isso, exige-se lei específica do ente competente. O contribuinte não possui direito adquirido, tá? Decisão do STF contrária à instituição da dação de pagamento por bem móvel, tá? Estou falando bem móvel, a considerou uma possível fraude ao sistema de compras públicas via licitação, tá? Ou seja, eu não poderia, em virtude de uma necessidade do Estado, né? Vou dar um exemplo de novo, né? O Estado está precisando de veículos, e aí, como determinada concessionária está devendo tributo, esse Estado instituiu via lei a possibilidade de dação em pagamento de bem móvel. Ou seja, a concessionária poderia pegar o carro, entregar 10 carros, entregar e quitar a dívida. O STF considerou isso uma burla à lei de licitação pública, ou seja, a concorrência pública para venda no melhor preço para a administração pública, tá bom? Visto esse aspecto, vamos partir para o próximo. O tributo ele é instituído, tem que ser instituído mediante lei. Tá? Obrigação que depende de lei, nos termos do artigo 5º, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Ele é compulsório, aqui é compulsório, independe da vontade do sujeito passivo, acho que já está claro, né? Não há negócio, né? Há, sim, uma obrigação legal, né? A base da obrigação da relação jurídica tributária é a lei. Não pode ser sanção de ato ilícito. Não é sanção de ato ilícito. Tá? O fato que origina o tributo, que nós chamamos de fato gerador da obrigação tributária, não pode ser ilícito. Tributo não se confunde com penalidade. Professor, me dá um exemplo. O agiota, a agiotagem é crime, tá? É um ilícito penal. O agiota deve pagar imposto de renda sobre lucros auferidos com a agiotagem. Ele deve pagar porque auferiu renda, fato gerador do IR, em virtude do princípio da pecúnia no olé. Por quê? Porque, nesse caso aqui, perceba o seguinte, não é a atividade ilícita que está sendo tributada, são os lucros auferidos com ela. Auferir lucro é fato gerador do imposto de renda, tá? Você tem que diferenciar isso. Então, se determinado ente político instituir fato gerador de tributo, um ato ilícito, esse tributo não será devido, tá? Nós vamos, ao final, fazer uma questão que caiu na prova da FGV e que trata do assunto, tá bom? E, por fim, ela é cobrado mediante lançamento, atividade administrativa plenamente vinculada às fazendas da União, estados e municípios exigem tributo mediante atividade plenamente vinculada, rigorosamente nos termos da lei. Professor, me dá um exemplo de atividade vinculada. Pois bem, então, para você entender, eu tenho que falar dos dois tipos de ato administrativo. Ato discricionário, ato vinculado. Um ato discricionário. Um ato discricionário é quando um prefeito, por exemplo, decide construir uma ponte em determinado distrito, tá? Por quê? Porque há interesse público, há verba e essa ponte favorece a comunidade, né, ao seu redor, ok? Então, ele decide o tempo e a hora e a forma, né, de construir essa ponte. Isso é discricionariedade dele, tá? Já esse mesmo prefeito não tem discricionariedade para decidir se, em determinado ano, ele cobra ou não o IPTU. Se tiver na lei, ele é obrigado a cobrar nos termos da lei, tá bom? Não há discricionariedade, tá bom? Visto isso, nós vamos trabalhar agora as espécies de tributo, tá? Tributo é gênero do qual são espécies, olha só. E aí nós somos obrigados a falar da teoria tripartida, tá? A qual está
instituída no artigo 4º do CTN. Tributo são impostos, taxas e contribuições de melhoria, tá? Os critérios para essa classificação são o fato gerador e a base de cálculo. Nós vamos falar isso mais detalhadamente quando trabalharmos tributos em espécies, tá? Mas você já guarda isso. Se determinada banca examinadora cobrar para você que, nos termos do CTN, tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria, você vai marcar o quê? Correto. Tá? Por quê? Porque essa é a teoria que está instituída no CTN. Ah, professor, mas e a teoria pentapartida? Sim, lembre-se que o nosso CTN é de 1966. E em 1988 veio a Constituição e inovou o ordenamento com mais duas espécies de tributos: empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Então, se perguntar, de acordo com a melhor doutrina, de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais? Sim, correto. Tá bom? Esses definidos, esses que eu digo, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, são definidos pela finalidade e situações que dão ensejo à sua criação. Tá? Por exemplo, calamidade pública, né, guerra ou sua iminência e por aí vai. Tá bom? Também trataremos dele quando falarmos de tributos em espécies. Tá? E, por fim, pessoal, tem uma classificação, tá, que nós temos que abordar. Por quê? Porque pode vir a ser cobrado aí, mesmo que indiretamente na sua prova, tá? Então, nós temos a classificação do tributo quanto ao ente político que institui, quanto à função do tributo, quanto à maior aproximação do aspecto material ou pessoal do fato gerador e quanto à repercussão econômica. Olha só, quanto ao ente político, os tributos eles podem ser federais, estaduais, municipais ou distritais. Olha lá. Federal, o imposto de renda e o imposto de importação. Quem distribui, professor, essas competências? Como é que eu sei que determinado tributo ele é federal, estadual, municipal? Quem define isso é a Constituição Federal. Tá? E ela definiu, em 1988, quais tributos são de tais e tais entes, tá bom? E, olha lá, estadual, o imposto sobre circulação de mercadoria, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores; municipal, o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o imposto sobre a propriedade territorial urbana; distrital, a distrital tem uma peculiaridade, que é que o Distrito Federal pode instituir, por não ser dividido em município, tributos estaduais e municipais. Então, lá eu tenho o imposto sobre propriedade de veículos automotores, que é de competência estadual, e o imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é de competência municipal. Tá bom? Olha lá. Quanto à função, os tributos podem ser fiscais, tá? São aqueles que possuem função predominantemente arrecadatória. A função predominante do tributo é apenas arrecadar receitas para os cofres públicos, mais nada, tá? É o caso do imposto de transmissão causa-mortes e doação, o imposto de transmissão de bens imóveis, tá? Nós temos os tributos extrafiscais, que possuem predominantemente função de estimular ou desestimular determinado comportamento do contribuinte. Exemplo, o imposto de importação, o imposto de exportação. Vamos dizer que a União queira desestimular a exportação de carne. O que ela faz? Aumenta o imposto de exportação, tá? E assim regula a economia, tá bom? E nós temos aí os tributos parafiscais. Nesses existe uma dissociação entre a pessoa política competente para instituir e a pessoa que arrecada e destina os recursos. Um exemplo, as contribuições especiais corporativas cobradas anualmente pelo CRC, pelo Conselho Federal de Medicina, pelo CREA, tá?
a competência dessas contribuições é da União. Ele delegou a capacidade tributária ativa para os conselhos, que possuem natureza de autarquia, tá bom? E regulam aí as profissões no âmbito das suas competências, tá bom? Quanto à maior aproximação do aspecto material ou pessoal, aí nós temos aí os tributos reais e os tributos pessoais, olha só. Real, maior aproximação do aspecto material da hipótese de incidência do tributo com o aspecto real, né? Ou seja, da coisa. É o caso do imposto sobre a propriedade territorial urbana, que está ligada ao imóvel, né? Tem como base de cálculo o valor venal do imóvel e localização, o padrão de construção também influencia, tá? Tudo isso influencia na base de cálculo e no valor a ser pago no IPTU. E nós temos aí o aspecto pessoal, né? Ou seja, o tributo está mais relacionado à pessoa, tá? Ao contribuinte. É o caso do imposto de renda, que está ligado à renda anual, né, da pessoa, tá? Com seu trabalho, lucros, tá? Por fim, quanto à repercussão econômica, nós temos aí os tributos direto e indireto. O direto são aqueles cujo ônus é suportado pelo contribuinte de direito. Professor, quem é o contribuinte de direito? É o que está na lei, tá? Então, se você for proprietário de um imóvel, no dia 1º de cada ano vai chegar o carnê, tá? E vai chegar porque você é o proprietário do imóvel, está cadastrado lá na prefeitura, a prefeitura lá para outubro, novembro já começa a realizar o lançamento e ele chega lá no início do ano, vulgarmente conhecido como o carnê, que nada mais é do que uma notificação de lançamento, tá bom? Nós temos aí os tributos indiretos, que são aqueles pagos por sujeitos alheios à relação jurídica tributária, chamados contribuintes de fato. É o caso do ICMS, né? O contribuinte de direito é a sociedade empresária do supermercado, por exemplo, que vende as mercadorias. Mas quando você vai lá no cupom fiscal, né, quando você acaba de pagar lá no supermercado as mercadorias, adivinha o que vem lá? O ICMS, que o supermercado está lhe repassando o valor, tá? Ou seja, você é o contribuinte de fato. A sociedade empresária, o CNPJ do supermercado, é o contribuinte de direito, é o que está na lei, obrigado a recolher o tributo, tá? Pessoal, isso aqui era o que eu tinha para comentar com vocês, para nós sairmos da inércia, tá? Vamos agora trabalhar uma questão que a FGV cobrou já sobre esse assunto aqui, primeiro tópico da nossa aula, do nosso curso, tá? Olha só, o Estado X instituiu um adicional de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que tem como fato gerador a propriedade de veículos em mau estado de conservação e ou que possuam 2 ou mais multas não pagas. Caio, proprietário de veículo automotor em mau estado de conservação e com 5 multas não pagas, é notificado da cobrança do adicional do tributo por meio de auto de infração. Como não apresentou defesa e não pagou o tributo, o Estado X ajuiza a execução fiscal. Caio, no entanto, não possui meios para garantir a execução fiscal e opor embargos à execução, mas possui todos os documentos que comprovam sua defesa. Com base na hipótese formulada, responda os itens a seguir. O adicional de tributo ou o adicional de IPVA instituído pelo Estado X é devido? Pessoal, a resposta aqui é não, tá? Porque se você perceber, já infringiu o conceito de tributo instituído em lei complementar nacional estabelecida pela União. Essa lei trabalhou contribuintes, fato gerador e base de cálculo, tá? Não podendo o Estado
sem aval dessa lei, instituir uma lei que contraria o conceito de tributo pré-estabelecido, tá? Nacionalmente, ok? Então, olha só, eu fiz aqui um resumo, tá? Para a gente fazer a interpretação correta do enunciado, tá? Olha só, o Estado X, que já possuía, olha lá, o Estado X já havia instituído o IPVA, com base no artigo 155 da Constituição, que diz o seguinte: compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre propriedade de veículos automotores. Perceba que o fato gerador é a propriedade de veículos automotores, tá? Do nada, né, o legislativo, provavelmente por iniciativa do governador, decidiu instituir um adicional que possui como fato gerador também a propriedade de veículos automotores, só que desta vez em mau estado de conservação e com multas não pagas. Ou seja, na verdade, esse adicional, entre aspas, está punindo aqueles proprietários que dirigem displicentemente e não conservam os seus veículos. Não é isso? Por isso, esse adicional, que nada mais é do que um novo tributo, tá? Não é devido, tá? Olha só, vamos ver a resposta da banca, que é bem esclarecedora lá. O tributo não é devido por duas razões. Primeiro, porque sua previsão tem natureza sancionatória, né? E nós vimos que, no conceito de tributo, o tributo não pode ter essa natureza, tá? E, com isso, viola o conceito de tributo estabelecido no artigo 3º do CTN, que nós já conhecemos. Olha lá. O segundo, sob a roupagem de adicional, criou-se um verdadeiro tributo novo, para o qual só a União tem competência. E, ainda assim, com observância dos requisitos do artigo 154, inciso 1 da Constituição, que diz o seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos, não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Ou seja, pessoal, atualmente, tá? Somente a União tem a chamada competência residual, que é a competência para instituir novos impostos, além dos já discriminados na Constituição, tá? Desde que a própria Constituição estabelece esses requisitos, tá? Sejam não cumulativos, não impactem toda a cadeia produtiva, né? E não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos já discriminados nesta Constituição. Também esse adicional feriu, portanto, o artigo 154.1 da Constituição Federal. Tá bom? Se você falasse sobre esses dois aspectos, você teria 0,6 aí na sua questão discursiva. Por fim, ele fala qual seria o meio adequado para a defesa de Caio nos próprios autos da execução, e aí, de acordo com as características, seria exceção de pré-executividade, que será objeto de estudo em aula própria de direito processual tributário. Tá bom? Espero, assim, que a primeira aula tenha sido produtiva. Foi bem objetiva, tá? De tal forma que você relembre esses conceitos e pegue aí essa malandragem aí da banca com base no conceito de tributo. Um forte abraço, bons estudos.